um dos fatores mais discutidos na bovinocultura é a questão da fibra fisicamente efetiva, tanto na bovinocultura de corte como na bovinocultura de leite. O leite é principalmente para animais de alta produção e corte, animais em sistemas intensivos, como é o caso do confinamento. Então vamos lá, pessoal. Hoje a aula é sobre FDN fisicamente efetivo em dietas de bovinos de corte e leite. Inicialmente, eu queria apresentar para vocês essa figura, né, onde tem a taxa de fermentação de diferentes fontes de carboidratos, né? Tem a taxa de degradação e o tempo de degradação ruminal. Quanto maior a taxa de degradação, menor o tempo de degradação ruminal. Ou seja, quanto maior a fermentação daquele alimento, a degradação daquele alimento no rumen, menor o tempo de permanência dele lá no rumen, menor o tempo de permanência ruminal. Por exemplo, os açúcares solúveis, normalmente eles são representados pelos monoinsacarídeos. Eu coloquei até o exemplo aqui de um ingrediente, o melaço. Ele tem uma alta taxa de degradação ruminal, consequentemente, ele tem uma baixa taxa de retenção, ele fica pouco tempo no rumen. O amido, que normalmente ele é representado pelos grãos de cereais, ele tem uma degradação intermediária no rumen. Consequentemente, ele tem um tempo intermediário de fermentação ruminal. Os carboidratos estruturais, por exemplo, as forragens, silagens, fenos, eles têm uma baixa taxa de baixa taxa de degradação e uma baixa taxa de passagem. Ou seja, eles demoram para ser degradados, consequentemente, eles ficam mais tempo no rumen. Então, os carboidratos estruturais são representados basicamente pelas forragens, capim, silagem, feno, e os demais, o amido pelos grãos, açúcares pelos outros monoinsacarídeos. O que eu quero dizer com essa figura aqui, gente? A gente, muitas vezes, tem que buscar equilíbrio nas fontes de degradação ruminal. É importante que numa dieta de bovinos, tanto de corte como de leite, eu tenha carboidratos estruturais, de lenta degradabilidade, de média degradabilidade e de rápida degradabilidade. E associado a isso, é muito importante que eu também tenha proteínas de rápida degradabilidade, de média degradabilidade e lenta degradabilidade, para que esse aproveitamento pelas bactérias ruminais ele seja constante ao longo do dia, entre os intervalos de refeição. Então vamos lá. O que é FDN? Todo mundo aqui, eu acho que a grande maioria já sabe o que é FDN. É a fibra em detergente neutro. Quando a gente vai fazer análise da fibra, né, que presente, a gente só faz não. A FDN é mais importante em forragens, né, em alimentos volumosos. Mas ela também pode ser realizada em qualquer outro tipo de ingrediente, sem problema nenhum. Entretanto, ela é mais importante em ingredientes volumosos. O que é FDN? É a fibra em detergente neutro. Aqui eu coloquei os 3 principais métodos de análise, né? Sempre que a gente for trabalhar ou escrever algum trabalho, é importante a gente utilizar qual o método que a gente utilizou durante as análises. Por exemplo, aqui eu tenho o método de Van Soest e Wine, em 1967, né? E também é o mesmo de Goring e Van Soest, em 1970. Eles utilizaram o sulfito de sódio e o EDTA com o intuito de retirar as proteínas, né? Essa fibra, muitas vezes na fibra, ela fica uma proteína remanescente, uma proteína meio ali incrustada. E muitas vezes acaba alterando, interferindo no valor de FDN quando a gente faz essa análise no laboratório. Outro ponto também é o quê? É complexar o cálcio presente, evitando também que esse interfira no resultado final do FDN. Aí passou um tempo depois, veio o Roberts e o Van Soest, né? O Van Soest, ele realmente é a referência dessas análises de fibra no mundo todo, né? O Van Soest e Roberts em 1980 e novamente o Van Soest e colaboradores em 1991. Aí o que a gente observou, sabe? Quando a gente fazia o método de Van Soest e Wine, só que era uma ração completa, onde essa ração completa, além de volumosa, ela tinha presença de grãos. Na hora que a gente ia fazer a filtragem no cadinho, lá na análise, né, para lavar a amostra, eles entupiam. E isso aí era resultado do amido presente na amostra. Aí Robertson e Van Soest, em 1980, eles sugeriram, né, a gente utilizar alfa-amilase para eliminar a atividade do amido e, com isso, facilitar e aumentar a precisão na variação do FDN. Então esse aqui foi uma variação, é o mesmo método, né, proposto por Van Soest e Wine,
só que com uma variação sugerida por Robertson e Van Soest, que a variação seria incremento da alfa-amilase para complexar, para eliminar a atividade do amido, facilitar e melhorar, aumentar a acurácia do resultado da amostra. Aí veio Andersander, né? Hoje esse aqui é o método mais utilizado nas análises de FDN, é o de Andersander. O que Andersander falou? Poxa, gente, quando tiver amido na amostra, por exemplo, uma ração completa, utiliza o método de Robertson e Van Soest. Quando for só forragem, utiliza de Van Soest e Wine. O Andersander, a única coisa que ele fez foi o quê? Utilizar os dois métodos. Ele fez uma junção dos dois métodos. Onde o que fosse mais interessante, a gente ia utilizar. Andersander hoje, então, é o que mais utilizado, é o método dele, onde ele prega que para as amostras que tem amido, a gente vai utilizar alfominase. As que não tem, não precisa, a gente vai utilizar o sulfito de sódio e DDA. Lembrando que todas essas, tanto de Van Soest, de Robertson e Van Soest, utilizam sulfito de sódio e DDA. Só que as que têm amido, vai ser necessário utilizar alfa-amilase também. Beleza? Agora vamos seguir. Ah, professor, mas essa aula está muito teórica. Calma aí. A aula está teórica por enquanto, mas ainda a gente vai dar uma... Vai colocar essa aula, converter ela em uma aula prática das mais importantes que vocês já teve até hoje. Aqui, gente, é como se fosse aqui é um esquema, né? É um quadro, aqui é um quadro onde eu tenho um fracionamento simplificado dos carboidratos dos vegetais. Onde tem uma parte aqui eu tenho um conteúdo celular, é o que tem dentro da célula da parede vegetal. E outra aqui é a parede celular. Ah, professor, mas as divisões não estão certinhas. Realmente não estão. Eu tenho os carboidratos não fibrosos e os carboidratos fibrosos. Quem fez nutrição aí comigo já aprendeu isso. Os carboidratos fibrosos, muitas vezes, eles são compostos pelos grãos, e os carboidratos fibrosos, na maioria de suas vezes, são compostos pelos alimentos volumosos. Mas eu tenho aqui, gente, alguns carboidratos que ele tá meio que na parede celular e também está meio no conteúdo celular. São as pectinas, as galactanas, as beta-glicanas. No caso, gente, por exemplo, a palma forrageira, a polpa de beterraba, o bagaço da laranja, a polpa cítrica, o bagaço da casca do maracujá, eles são ricos em pectinas, galactanas e beta-glicanas. São carboidratos estruturais não fibrosos. São carboidratos estruturais não fibrosos. Eles fazem parte, nesses carboidratos aqui, a fração B2, que está mostrando aqui no quadro, fazem parte da parede celular, mas eles são carboidratos não fibrosos, eles não geram fibra. Gente, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando sobre isso aqui, viu? Então vamos aqui. Fração A é aquela fração que chegou lá no ruim, ela já está prontamente disponível. São os carboidratos solúveis, né? Monossacarídeos, oligosacarídeos e frutosanas. Aí eu tenho um amido, né? Representado pela maioria dos grãos cereais, que é a fração B1. Ela tem uma degradação intermediária lá no rumen. E aí tem aí as pectinas, as galactanas, as beta-glicanas, que é a fração B2. Ela tem uma degradação mais lenta do que a do amido, entretanto, ela não chega a ser tão lenta como o carboidrato fibroso. E aqui, gente, a FDN, ó, que é o assunto da nossa aula hoje. O assunto da nossa aula hoje é FDN, ó, tá vendo? A FDN, quem tiver caderno, quem gosta do assunto, anota aí. A FDN ela é representada pela hemicelulose, celulose e lignina. A FDN é representada pela hemicelulose, celulose e lignina. Então, a fração B3, que é representada pela hemicelulose e parte da celulose, é uma fração que ela é degradável, né, em detergente neutro. Ela realmente tem uma degradabilidade maior. E eu tenho a fração aqui C. Essa fração C ela não é degradada. A fração C ela é composta pela lignina e celulose. Toda vez que vocês olharem lá na análise bromatológica de algum alimento, FDN, FDA, os valores de FDN eles não podem estar muito próximos. Quando os valores de FDN e FDA estiverem muito próximos, significa que aquela fibra é de muita baixa qualidade. Lembrando que a FDA ela é composta por celulose e lignina. E a celulose ela tem uma degradabilidade mais lenta do que a hemicelulose.
E a lignina é simplesmente indigestível. Quanto mais lignina tiver no capim, na amostra, na silagem, no feno, pior a digestibilidade desse alimento. Essa é a fração C. Então, a lignina, ela ainda, como se não bastasse, ela se complexa nas moléculas de celulose e impede também que essa celulose, parte dessa celulose seja degradada. Ou seja, então, a fração C, que é a fração indigestível, né? Lá no rumen, ela é composta pela lignina e parte da celulose. E o FDA, o que é o FDA, gente? O FDA é uma parte, né, da FDN que tem uma baixa digestibilidade. A digestibilidade, a celulose ela é indigestível? Não. Parte dela acaba não sendo digestível, porque está complexada a lignina, mas outra parte dela é digestível. Só que é um ingrediente, um nutriente de baixa digestibilidade em nível ruminal. Então, quanto mais lignina tiver, mais FDA tiver, menor a digestibilidade do carboidrato. Até aqui tá ok, gente? Fala para mim que eu não estou vendo ninguém. Tá sim. Tá sendo claro? Ou Sim. seja, quando a gente fala que o capim passou, que ele ficou muito velho, significa que teve um aumento da lignina, da fibra. Quanto mais lignina, mais celulose, menos hemicelulose e menos conteúdo celular. Quanto mais jovem, né? Agora nós estamos tendo muito broto. Muito broto. Quanto mais jovem, menor a quantidade de lignina, menor a quantidade de celulose e mais hemicelulose, mais conteúdo celular. Entendeu? Maior digestibilidade. Capins jovens, eles têm mais frações A, B1, B2 e B3. Capins velhos, eles têm mais fração C e B3. Correto? Então, vamos lá. E aí, gente, é importante frisar que eu tenho 3 tipos de FDN. O FDN fisicamente efetivo, o FDN efetivo e o FDN normal. Vixe, agora complicou, pessoal. Complicou nada, não. Esse FDN efetivo aqui ó, é utilizado basicamente para gado de leite. O FDN efetivo é responsável pela manutenção da gordura, pela capacidade tamponante do rumen, pelos carboidratos solúveis, proteínas solúveis. O FDN fisicamente efetivo, né? Eu não sei se vamos imaginar aí um rumen na cabeça de vocês. Lá no meio do rumen, né? No rumen eu tenho a parte gasosa, que é a parte de cima, e a parte líquida. E no meio do rumen eu tenho um entremeado de fibras, né? Que a gente chama de mete ruminal. Esse entremeado de fibras é o que a gente chama, que estimula a mastigação, que estimula a ruminação. Então, a fibra fisicamente efetiva, um dos pontos cruciais dela é ela ter tamanho suficiente para participar do MET ruminal. Esse MET que facilita as contrações ruminais, a eructação, a ruminação, a mastigação. Nós sabemos que a saliva é rica em íons tamponantes e facilita. Então, a fibra fisicamente efetiva, ela está dentro da FDN. Mas a fibra fisicamente efetiva, a FDN nem toda ela está dentro da FDN. Por quê? Por exemplo, a pectina, ela pode contribuir para a gordura do leite, para a capacidade tamponante do rumen, e ela não está dentro da FDN muitas vezes. É só um exemplo. Então, tem algumas fibras que elas não vão ser convertidas em propionato, elas vão ser convertidas em acetato. Nós sabemos que lá no rumen, nós temos ali, ó, propionato, acetato e butirato. E é o acetato que ele é precursor de gordura. E o propionato, ele é precursor de glicose lá no fígado, né? Pensando mais adiante. Mas, entretanto, o excesso de propionato pode causar um excesso de lactato, consequentemente uma queda do pH, uma acidose ruminal. Então, essa FDN efetiva, ela vai ser convertida a acetato e não a propionato. Com isso, ela vai manter a capacidade tamponante e o teor de gordura do leite. E o FDN, gente, é tudo aquilo que eu falei para vocês. A hemicelulose, a celulose e a lignina. Ela tá junto. A FDN efetiva, ela nunca vai ser maior que a FDN normal. Mas a FDN normal, né? Ela vai ser sempre maior que a FDN fisicamente efetiva. Já falei para vocês, a FDN efetiva, ela vai auxiliar principalmente na manutenção da gordura do leite e na capacidade tamponante do rumen. A FDN fisicamente efetiva, ela vai ser responsável pela mastigação e ruminação, né? A formação do médio ruminal. E a FDN normal, gente, a FDN normal é fundamental. Toda vez que a gente for formular ração, a gente tem que ficar muito atento a esses 3 tipos de FDN. Se for pagar de corte,
A FDN efetiva não tem importância, não precisa preocupar tanto, mas para gado de leite é importante. Mas para gado de corte, eu vou priorizar principalmente FDN fisicamente efetivo, que vai garantir a ruminação e a mastigação. E a FDN, por que a FDN, professor? Não é só para manter a saúde ruminal, não, gente. A FDN é um dos principais limitadores de consumo. Fibra, ela causa um enchimento ruminal. Se eu não me atentar ao teor de FDN da dieta, eu vou achar que o animal vai ingerir aquela comida, né, aquela ração toda, e não vai ingerir. Aí eu vou formular lá para proteína, para energia, para estratério, PDR, tudo que tem direito, e eu esqueci de atentar à FDN. E aí o animal simplesmente ele não dá conta de comer, porque ele enche antes. É importante frisar que nós temos dois tipos de limitação de consumo. A limitação química, né, que é a fisiológica, e a limitação física. A física é pela capacidade do rumo. O rumo encheu, não cabe mais, o animal para de comer. E a fisiológica é quando a gente atende ali os índices de glicose sanguínea, manda mensagem lá para o hipotálamo, e por questões de feedback, ele inibe o consumo. Mas no caso da FDN, vai ser uma limitação física, gente, viu? Então, o animal simplesmente não vai ter espaço para ingerir. É muito importante, na hora que a gente for formular dieta, a gente atentar a FDN da dieta total. É importante atentar a FDN fisicamente efetiva? Sim. A fisicamente efetiva vai garantir o quê? Salivação e mastigação, ou seja, uma saúde ruminal melhor, um ambiente ruminal melhor para o desenvolvimento dos micro-organismos ruminais. A FDN é importante porque ela é uma limitadora de consumo. Gente, como a aula aqui, o foco da nossa aula é FDN fisicamente efetivo, né? Ô, Peixe, Oi, pode falar. posso fazer uma pergunta aí? Claro, quer que volta? Isso. Te falar aqui, quando você fala aqui da lignina, que ela tá aí, ela faz parte do FDN, uma coisa que eu vejo aqui nos pessoal, abrir a câmera aqui, ficar mais... Pode abrir. Uma coisa que eu vi dos pessoal da Bahia, a gente sabe que não é certo. Eles usam lá a palma com fonte de volumoso, correto? Pessoal da Caatinga. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam aquele capim búfalo e passam na máquina e misturam na palma. Então eles estão vendo aqui, eles estão, no caso, sem saber, eles estão colocando ali a lignina junto com a palma. É porque, na realidade, o que acontece? A palma, como ela não é um alimento volumoso, ela não tem fibra. O animal, se eu colocar ela na dieta dos animais, eu preciso corrigir o FDN dela, porque não tem fibra. Entendi. Aí, às vezes, melhora o problema, né, de diarreia desses animais, porque você entrou com uma fonte de fibra, de FDN. Entendi. Quando você entra com capim, é tipo assim, mais uma vez reforçando que a palma ela não é um ingrediente volumoso. Aí ele entrou, só que aí eles começam a ter problema de diarreia. Aí eles entram com um volumoso para corrigir essa deficiência de fibra. Aí dá uma amenizada. É normal amenizar, mas o ideal é a gente formular, sabe? Para não ficar fazendo um achismo, vamos tentando, vamos entrar com a palma, beleza. A palma entra ali substituindo o milho, parcialmente ou totalmente. A gente entra com uma fonte de proteína, um farelo de soja, também entramos ali com uma ureia, um sulfato de amônia, e entramos com capim, se for o caso. Aí formula a dieta belezinha, eu não vou ter problema nenhum. O capim vai entrar como fonte de FDN, né? Sempre na proporção correta. Toda vez que a gente trabalha em confinamento, pessoal, é importante eu atentar aqui, ó. O limite de inclusão, dependendo do tipo de FDN, né? Lógico, se for uma fibra de melhor digestibilidade, eu posso estar trabalhando com ela ali de 25 a 30 para gado de corte. Para vaca de leite, esse limite aí pode chegar até 40% da dieta. Lembrando que a capacidade de digestão de animais leiteiros é maior. Só que for uma fibra de baixa qualidade, por exemplo, assim, um capiaçu bastante passado já, que é uma fibra de baixa qualidade, se eu colocar ali 30% de FDN, vai limitar o consumo bem antes, porque o tempo de permanência do rumen desse capim passado é maior. Ele passa mais lentamente, é o KP que a gente fala, a taxa de passagem. Ele passa mais lentamente pelo rumo. Então, se for uma fibra de baixa qualidade, um capiaçu passado, uma cana-de-açúcar, eu vou trabalhar ali com um FDN bem baixo, de 15%, 20%. Se for um FDN de alta qualidade, eu já trabalho ali até 25%, sem problema, sem interferir na ingestão da ração dos animais.
Lembrando, mais uma vez, que a FDN é responsável pelo limite de ingestão. Nós queremos que o animal ele ingira o máximo de alimento sem comprometer. Ele tem que ingerir o máximo de alimento sem comprometer a questão limite, né, de ingestão. Ele vai ter que ingerir tudo o que ele precisa. Só que se eu entrar com a dieta com alto teor de FDN, o animal vai encher, vai ficar saciado fisicamente, mas ele não vai ficar nutrido, porque ele não conseguiu ingerir o tanto de proteína que ele precisava, ele não conseguiu ingerir a quantidade de NDT que ele precisava, simplesmente porque não teve uma limitação física. No caso que o Edmarcos falou aí, o pessoal, eles estão tentando corrigir, é uma estratégia, só que eles poderiam fazer isso de antes. Se eles querem entrar com o búfalo, pega e já fala assim, não, vamos entrar com tantos por cento do búfalo na dieta, vamos entrar com a quantidade de palma certinha, já vai com isso tudo casado, na quantidade certa, para a gente obter o máximo desempenho. Eles, quando eles entram com o búfalo, lá é o búfalo que você falou, né, Edmarcos? Isso. Realmente, o intuito é corrigir isso aqui, ó, essa FDN fisicamente efetiva da dieta, que não tem, a palma não tem. Porque a palma ela não é volumosa. Então, só que eu acho que a gente não pode ficar fazendo assim. Quando a gente pensa em profissionalismo, vamos dar um exemplo. Quantos animais que eles confinam lá? Esse pessoal lá estava com 80 animais no coxo. 80 animais num coxo. Beleza. 80 animais num coxo. Vamos supor, se eu formular uma dieta bem formulada, eles passam ali de... Vou pôr um trem bem irrisório. Qual o ganho de peso que eles estão conseguindo lá em média? Não ganho de peso, você não. O consumo dos animais era 50 quilos de palma por animal. Sim, é mais ou menos isso aí mesmo. Beleza. Mas aí vamos porque está conseguindo 1 quilo de ganho de peso por dia, por animal. Talvez nem isso eles estão conseguindo. Se tivesse formulado direitinho, eu tenho certeza que conseguiria mais. Mas aí a gente vai lá e ajusta a dieta deles. Eu não estou falando para pegar coisas diferentes. É só colocar nas proporções adequadas para maximizar o aproveitamento. Aí ele vai ter ali aproximadamente um aumento no GMD de 15%. Ao invés de ganhar 1 quilo, vai ganhar 1,150 kg. Pega a calculadora aí, gente. Pega a calculadora para me ajudar, que eu estou sem a calculadora aqui na mão. 1,150 kg. Qual o tempo de confinamento? 4 meses e meio a 5 meses. Nossa Senhora. 150 dias. Isso. Então, em 150 dias, ganhando 1 quilo, eles vão ganhar, põe aí, 150 quilos, né? Isso. 5 arrobas. 5 arroba. 5 arrobas. Vamos colocar aí agora que esses animais, eles precisam ganhar 150. Você vai colocar aí para mim. 150. Não, primeiro você vai colocar 150 dividido por 1,150, porque é 1,150 kg. 150 dias. Dá 130,4. Ou seja, se eles ganhassem, presta atenção, se eu fizesse um ajuste na dieta para eles ganhar, ao invés de 1 kg por dia, eles ganhassem 1,150 kg, ao invés deles ficarem 3 meses, eles iam ficar quantos dias? 4 meses. 4 meses. Seria o quê? Um mês a menos de coxa, um mês a menos de funcionário, um mês a menos de comida. Isso porque a gente fez um ajuste pequenininho. E muitas vezes é essa a diferença entre ter lucratividade e não ter lucratividade. Hoje em dia é os detalhes. Muitas vezes a gente menospreza, né? A gente chama o poder pequeno, né? Menospreza as pequenas coisas por achar que não é tão relevante. Mas às vezes um ajustezinho, uma diferencinha aí, ó, em vez de sair com 5 meses, sai 4 meses. 4 meses é 1 mês de serviço a menos. Gado come muito. Pensa 80 animais confinados recebendo palma. Um mês é muita diferença na lucratividade. Beleza? Eles economizaram 2.400 diárias, né? 2.400 diárias, né? Então, é uma coisa que o camarada tem que refletir. Se vale a pena, fica trabalhando no achismo, vamos lá, corrige o trem, faz o trem bonitinho, moço. É isso que eu penso, sabe? Se for para fazer, tenta fazer organizado. Eu não estou falando do camarada entrar com uma coisa totalmente diferente do que ele faz. Eu estou falando para ele ajustar. Quando você ajusta, melhora. Sem contar que quando você faz o ajuste certinho,
Não tem problema, por exemplo, se os animais do projeto não tiverem chorrilha esse ano. Não. Não tiveram. Por quê? Porque teve a dieta, o suplemento ali, a fonte de amido, eu vou falar, atuou no rumen dos animais, modulando a fermentação ruminal, aproveitando melhor o broto. Eles não vão ter diarreia, eles não vão ter perda. E os animais que tiveram aquele problema lá do projeto deles lá, com a palma lá, que eles tiveram diarreia, entraram com feno, eles tiveram ali pelo menos 10 dias de perda de desempenho. Então, é esses pontos. Em animais, sistemas intensivos de produção, não pode ter essa faixa de não ganhar peso. A gente pode, até pode, acontece. Mas a gente tem que minimizar e buscar consertar. Beleza? Beleza. Vamos seguindo, senão a gente vai ficar aqui 2 aulas falando sobre FDN fisicamente efetivo. E aí, gente, eu tenho aqui, ó, FDN fisicamente, como calcular o FDN fisicamente efetivo? Eu tenho o FDN fisicamente efetivo, que é o valor de FDN vezes o fator de efetividade desculpa. FDN fisicamente efetivo, que é igual o valor de FDN do ingrediente vezes o fator de efetividade física. Que fator de efetividade física é esse? Gente, o professor Mertens, né, ele fez uma tabela, né, onde ele descreveu o fator de efetividade física de alguns ingredientes. Aí a gente foi lá e buscou uns mais utilizados aqui no Brasil, né? Colocamos fenos de gramíneas sem picar. A efetividade é 100%. Fenos de gramíneas picado grosso, 95%. Ou seja, alimentos volumosos têm uma efetividade maior. Milho moído grosso, 60%. Milho moído médio, 40%. Milho moído fino, 30%. Isso aqui é uma forma da gente calcular a fibra fisicamente efetiva sem a peneira penny state, através da fórmula e dessa tabela. Eu preciso dessa tabela. Eu vou ensinar, então, hoje para vocês calcular a FDN fisicamente efetiva com a tabela e com a penny state. Beleza? Esse aqui que é o foco. E aí, vamos dar um exemplo aqui, ó. É calcular o FDN fisicamente efetivo do milho grão. Ah, não. Vamos primeiro calcular o da silagem de milho. Aí eu tenho aqui, ó. Qual que é o FDN da silagem de milho? 45. Qual que é o fator de efetividade da silagem de milho aqui, ó? Coloquei partícula fina, 80. Vamos lá. Então, é 45 vezes 80, dividido por 100, dá 36. Ou seja, a FDN fisicamente efetiva da silagem de milho é 36. Só que aí eu tenho que fazer para cada ingrediente da minha ração. E depois eu somar isso e fazer isso de forma proporcional. Beleza? Por exemplo, se a silagem de milho entra em 45% na dieta, eu vou pegar 36 vezes o nível de inclusão dela na dieta. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o milho. O milho, qual que é o FDN do milho? Como o milho é um ingrediente concentrado, o FDN dele é 9,5, 9,5. E o fator de efetividade dele, de acordo com a tabela aqui, eu peguei moído fino, né, que é o mais utilizado no Brasil, é moído fino. Eu peguei 9,5 vezes 30, eu tive 2,85%. Ou seja, a FDN fisicamente efetiva do milho grão é bem baixinha, né? 2,85. Aí eu pego o FDN fisicamente efetivo do milho, né? E multiplico pelo nível de inclusão. Se o milho está entrando ali na ração em 60%, eu multiplico 2,85 vezes 60 e divido por 2. Eu vou fazendo isso para todos os ingredientes. E depois eu somo, após multiplicar pelo nível de inclusão, eu somo, aí eu tenho o FDN fisicamente efetivo da minha dieta. Correto? Vocês ficaram meio assim, né? Como é que essa conta é, peixe? 2,85 vezes 60? Vou dar um exemplo. Se o milho estiver entrando em 60% na ração, Sim. você multiplica por 60. Se o milho estiver entrando em 40%, você multiplica por 40. Só vai fazer isso pelo milho, para a soja, para a silagem, para todos os ingredientes que têm FDN, né? Mineral não tem FDN, ureia não tem FDN. Tudo que tem FDN você tem que fazer. A pergunta é o seguinte, mas você usa a porcentagem, não? Usa a porcentagem. Primeiro eu descubro o quê? O exemplo. Eu fui aqui, ó. O FDN fisicamente do milho é 36. A silagem de milho. A silagem de milho ela está entrando na dieta com 30%, né? Eu pego 36 vezes 30. Tem um resultado. Aí depois eu faço o FDN do milho. Deu 2,85. Aí eu multiplico pelo nível de inclusão na dieta. Por exemplo, o milho está entrando em 40%. 2,85 vezes 40. Pois é, a minha pergunta você não entendeu.
Eu não uso a porcentagem, só uso o 2,85 vezes 60. Você divide por 100. Isso, que aí deu aqui o 171. Aí você divide por 100. Ah, tranquilo. Aí depois você vai fazer isso para todos os ingredientes que tem FDN e você multiplica pelo nível de inclusão e divide por 100. Depois você soma. Quando você somar, você vai ter a FDN fisicamente efetiva da dieta. E se fazer direto, pode também não? Porque se eu fizer direto usando a porcentagem, ele já cai aqui. Ó. Se eu colocar aqui 60 vezes 2,85, dá 1,71. Quando eu divido por 100, dá 1,71. Pode fazer direto, se dá certinho. Se dá certinho. Quando eu faço direto aqui, 60 vezes 2,85%, já dá 1,71 direto. Sem problema, sem problema. É porque eu gosto de falar assim, de forma mais detalhada, para o aluno compreender. Não, tranquilo. Pode fazer direto. Obrigado. Aí é um exemplo, né, de como calcular a efetividade a FDN fisicamente efetiva sem a penny stage, por intermédio da tabela aqui de fator de efetividade física do Mertens, do professor Mertens. Beleza? Isso aí você faz isso aqui para toda a dieta. Aí, também nós temos um separador de partículas, que é o penny state, né, que foi desenvolvido lá no estado da Pensilvânia pelos pesquisadores da universidade. Onde? Aqui eu trouxe até um exemplo, né? Essa foto aqui eu tirei lá do site. Não posso nem falar o nome do site, é um site de loja, né, grande, que é muito comum e a gente consegue comprar. Essa peneira está por volta de R$1.000 e poucos. É bastante útil. Quem trabalha aí com dieta de vaca de leite, quem trabalha com dieta de confinamento, tem que ter lá no porta-mala. Ela já vem até um exemplo. Tem aqui para silagem, né? Uma sugestão. Você pesa. Deixa eu explicar como vocês pesam. É interessante vocês padronizar. Pesa 500 gramas de silagem de milho ou da dieta total. Não importa. Pode também avaliar a dieta total. 500 gramas. Você vai pegar essa caixa. Colocar ela no superfície plana, numa mesa, né? Essa primeira... deixa eu apresentar a peneira primeiro. A peneira aqui, ó. A primeira peneira, ela tem 19 milímetros. A segunda peneira, ela tem 8 milímetros. A terceira peneira, ela tem 4 milímetros. E aqui embaixo a gente tem um fundo, né? A gente ama o fundo. E aí a gente vai separar a dieta pelo tamanho de partícula. E aqui nessa caixa, ela tem uma sugestão. A primeira peneira, que você vai ficar as partículas maiores, é interessante que estejam de 2 a 8% para a dieta total. A silagem de milho, 3 a 8%. E assim vai. E vamos lá. Aí você pega, coloca lá meio quilo, né? Pesa bonitinha, a balancinha já tá aí o desenhozinho dela do lado. Aí você vai 5 movimentos em cima da mesa, gira 5 movimentos novamente, 5, e repete isso 2 vezes. Você vai balançar 5 vezes de cada lado, girar. Depois que terminou um giro, você vai fazer outro giro da mesma forma. Após isso, você vai pesar a quantidade de ingrediente que ficou em cada peneira. Aí você fala assim, ó, 500 gramas é 100%. Aí na primeira peneira 19 milímetros ficou tanto. Aí eu vou, por régua de 3, eu vou encontrando o valor que ficou em cada peneira. Aí tem uma sugestão aqui de níveis ideal, mas eu vou tentar passar para vocês aqui outras formas de avaliar também, mas já tem a sugestão do fabricante aqui. Mas até aqui entendeu, né? Um ponto fundamental, gente, que vocês têm que entender é o quê? A FDN efetiva, fisicamente efetiva, é a que fica acima da peneira de 8 milímetros. Eu tenho aqui a de 19 de 8 milímetros, ou seja, só vai ter efetividade física, as partículas do alimento que ficar acima da peneira de 8 milímetros. Isso aqui é uma coisa também que quem for trabalhar pode até anotar e gravar, que é muito importante. Ou seja, somente as partículas com tamanho de partícula superior a 8 milímetros terão efetividade para o animal, efetividade física. Como determinar o valor da FDN fisicamente efetiva da amostra com o uso da peneira? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Aí, nós vamos pegar aqui, ó. Tudo que ficou acima da peneira de 8 milímetros. Por exemplo, a silagem de milho. A silagem de milho, eu falei naquele outro exemplo, a silagem de milho ela tinha um teor de FDN de quantos por cento? 45%, né? Salvo engano, 45%. Anota aí. Aí eu fui lá, pesei 500 gramas do material, e dessas 500 gramas, 280 gramas ficou acima da segunda peneira, acima de
da peneira de 8 milímetros, 280 gramas. Então, põe aí, 500 gramas é 100%, 280 é X. 280 vezes 100 dividido por 500 dá quanto? Faz aí para mim. 280 vezes 100 dividido por 500. Vamos? 280? Ah, pode falar. Alguém falou aí? Não. 280? Vezes 100 dividido por 500. 56? Sim. Quanto? Não escutei. Fala aí novamente. 56? 56. Beleza. Por que 280? Porque 280 foi a quantidade da amostra que ficou acima da peneira de 8 milímetros. Então, eu encontrei 56% da amostra ficou acima da peneira de 8 milímetros. Peraí, professor, mas 56 já é FDN fisicamente efetiva? Não. O que eu tenho que fazer para achar a FDN fisicamente efetiva? Vou pegar agora o valor de FDN da amostra e multiplicar. Por exemplo, para minha silagem, ela tem 45% de FDN. Eu vou pegar 45, multiplicar por... Quanto foi o valor que eu achei? 56? 56. Multiplicar por 56, dividido por 100, e eu tenho um valor de FDN fisicamente efetivo da minha amostra. Faz aí. 45 vezes 56 dividido por 100. Aí vocês têm um valor de FDN fisicamente efetivo. 25,2? 25,2. Ótimo. Provavelmente é por volta disso aí. Eu já achei o teor de FDN fisicamente efetivo da minha silagem de milho. Outra forma de achar. Já ensinei para vocês por intermédio da tabela de Mertens e pelo uso da peneira Penn State. Achamos. Agora, professor, a peneira só serve para isso? Qual que é a outra utilidade da peneira? Ela só serve para avaliar FDN fisicamente efetivo? A peneira, ela também serve para avaliar a qualidade da mistura, gente. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu coloquei uma linha de trato, né, de vacas leiteiras, onde a gente vai avaliar como que está a uniformidade dessa amostra. Uniformidade da amostra. Aí eu vou fazer 3 coletas, né? Acabou de passar o vagão forrageiro. O vagão forrageiro, eu coleto as amostras. Coleto as amostras em 3 locais diferentes. No início, no meio e no final da linha de trato. Coloquei as setinhas aqui para representar. Então, eu vou coletar ali, ó. Exatamente após a passagem do vagão forrageiro, eu vou coletar a amostra. No início, meio e no final da linha de trato. Aí eu coletei. Aí eu coloquei aqui, ó, uma do início, meio e final da linha de trato. E passei na peneira. Peneira 1, que é a de 19 milímetros. Peneira 2, que é a de 8 milímetros. Peneira 4, que é a de 4 milímetros. E o fundo. Aí eu observei, ó. No início, tá mais ou menos a mesma coisa, né? O tamanho de partícula maior tá igual. Só que aí na peneira 2, que é acima de 8 milímetros, já começou a ter uma variação. Lá no final do trato, eu tive 55% da amostra estava na peneira de 8 milímetros. E no início, 62% da amostra. Ué, quer dizer, então, eu já comecei a identificar que os animais que estão no início da linha de trato não estão recebendo a mesma dieta dos animais que estão no final da linha de trato. Porque se está dando diferença aqui no tamanho de partícula, significa que nessa aqui os animais estão recebendo uma dieta mais fibrosa e essa aqui, consequentemente, uma dieta mais concentrada. Vamos lá no fundo. Vamos lá. No fundo da peneira. O fundo da peneira é onde a gente vai encontrar as partículas menores. Possivelmente vai ter mais concentrado. Por exemplo, aqui, ó, no início tem 23% no fundo da peneira. E nessa aqui, ó, no final, eu tenho 29%. Então, eu posso afirmar que esses animais, eles não estão recebendo a mesma dieta. Os animais que estão no início da linha de ordenha, da linha de trato, estão recebendo uma dieta diferente dos animais que estão no final da linha do trato. Essa é outra utilidade da peneira, para a gente avaliar o quê? A homogeneidade da dieta. E o que eu tenho que fazer quando isso acontece, pessoal? Eu tenho que melhorar o processo de homogeneização da minha dieta. Se for um vagão forrageiro, eu tenho que melhorar, estabelecer um tempo adequado. Ah, professor, mas assim, não tem um tempo recomendado, tem um tempo recomendado pelo fabricante.
Mas aí, cada dieta, dependendo dos ingredientes, esse tempo pode ser alterado, gente. Então, é importante vocês, nós como técnicos, irem na fazenda e estabelecer o tempo mais indicado para aquele tipo de dieta. Porque esses animais que estão no início aqui, eles não estão recebendo os nutrientes que eles precisam. Assim como os animais que estão lá no fundo não estão recebendo os que eles precisam. Então, vamos estabelecer um novo tempo de mistura, até a gente conseguir uma aproximação entre a dieta do início e do final do trato. Eu preciso estabelecer um novo tempo de mistura. Se estava com 5 minutos de mistura, eu passo para 6, para 7, para 8, até eu estabelecer o tempo de mistura ideal para aquele tipo de ingrediente. Então, essa é a segunda função da peneira. Primeira foi o quê? Estabelecer o teor de FDN fisicamente efetivo. Nós sabemos que o FDN fisicamente efetivo está relacionado à saúde ruminal, mastigação, salivação, formação do médio ruminal. E agora eu estou aqui avaliando a qualidade da mistura. Lembrando que até mesmo se o misturador estiver num local mais declivoso, pode também interferir na quantidade de mistura. Outro ponto também, é a ordem que o pessoal coloca os ingredientes no vagão forrageiro. Por exemplo, se eu for fazer uma mistura de dieta total, primeira coisa que eu faço, é interessante que em outro recipiente, em outro misturador, eu misturo ali os ingredientes que vão em menor quantidade, né? Por exemplo, os minerais, os aditivos. Depois eu adiciono a soja, o milho. Aí eu coloco lá no misturador a metade da silagem, se for silagem no caso. Depois eu coloco os ingredientes concentrados, deixo misturar. Depois eu coloco o restante da silagem e deixo misturar. E aí a gente deixa ali o tempo recomendado pelo fabricante e a gente vai ajustando esse tempo à nossa realidade. Ok? Podemos seguir? Tá interessante, pessoal? Sim ou não? Fala aí para mim. Tá top. Tá sim. Então, beleza. Isso aqui, ó, eu tô ensinando para vocês o que é. É a teoria aplicada à prática. Porque a teoria, gente, ela não pode ficar distante da prática, não. E a prática não pode ficar distante da teoria. Quando elas estão distantes, alguma coisa está errada no sistema. Então, nós já aprendemos duas coisas. Com a peneira, ver se a gente está atendendo o que a gente precisa de FDN fisicamente efetivo. Lembrando que quando a gente não atende a fibra fisicamente efetiva, a gente vai ter vários quadros ali, ó, de perda de desempenho, acidose ruminal, diminuição da digestão, problemas de casco, vários problemas que começam a ser implantados no meu sistema, quer seja de carne ou de leite. E aí, pessoal? Se eu falei todo o tempo que a fibra fisicamente efetiva é aquela que ela está acima da peneira de 8 milímetros, para que serve essa terceira bandeja aí, ó, que é a peneira de 4 milímetros? Fala aí para mim. Para que serve a bandeja de 4 milímetros? Eu coloquei até 3 exemplos aqui, né? Onde eu tenho ali no fundo a maior quantidade de ingrediente concentrado e outro uma menor quantidade. Qual que é a diferença? Me explica aí, gente. Qual a utilidade da peneira de 4 milímetros? Sendo que a fibra fisicamente efetiva é somente a que está acima da peneira de 8 milímetros. Tem muito pesquisador que simplesmente eles não utilizam de 4 milímetros, viu? Simplesmente não compram. Muitas das vezes você consegue comprar até sem essa peneira. Se o objetivo seu é só calcular fibra fisicamente efetiva, não precisa da peneira de 4 milímetros, não. Já vou adiantando isso para vocês. Mas se vocês pensam em utilizar a peneira de forma para avaliar a qualidade da dieta, principalmente a questão da homogeneidade, é fundamental a peneira de 4 milímetros. Mas por quê, professor? Fala aí para mim. Alguém consegue chutar aí? Pergunta aí. Por quê? Para que serve a peneira de 4 milímetros? Sendo que a FDN fisicamente efetiva é somente o que ficou retido acima da bandeja de 8 milímetros. É para avaliar a qualidade do tamanho da silagem, como é que o tamanho que está sendo picada, das partículas, não? É mais ou menos aí, sabe? O que acontece? Normalmente, na peneira de 19 milímetros, vai ficar só as partículas que foi grosseiramente moídas, né? Aí você vai identificar se tiver uma grande quantidade de
material na peneira de 19 milímetros, significa que está tendo uma falha no processamento. Vocês podem utilizar isso aí até durante o processo de silagem, viu, pessoal? Não precisa ficar pronto, não. Está ensilando o material, você está lá com a peneira e avaliando. Opa, vamos amolar as facas. Porque talvez está tendo um processamento inadequado do material, principalmente de silagem, de milho. Vamos corrigir ali algum problema. Então, vocês conseguem também, com a utilização da peneira, prever um possível problema futuro durante o processo de ensilagem. Aí avaliamos lá, beleza, peneira de 19 milímetros, tamanhos maiores. Se tiver um excesso, significa que teve um problema no processamento do material. A segunda peneira, né, que é a de 8 milímetros, é a responsável pela FDN fisicamente efetivo. Eu não posso ter demais, porque se ter demais, acontece o quê? Eu vou ter uma baixa taxa de passagem, lembrando que é que a taxa de passagem tem uma relação direta com o consumo. Então, eu não posso ter também demais, muito ingrediente acima da bandeja de 8 milímetros, não. Eu tenho que ter a quantidade suficiente para que o animal ele possa ruminar, mastigar, salivar de forma adequada. E aí, na peneira de 4 milímetros, gente, normalmente, se eu tiver uma quantidade uma grande quantidade da peneira de 4 milímetros, significa o quê? Que eu estou tendo um processamento excessivo da minha silagem. Lembrando que se eu coloco a peneira de 4 milímetros, os grãos, sabe? Milho, soja, mineral, o que tiver na dieta, vai descer tudo para o fundo. O que vai ficar retido na peneira de 4 milímetros? Vai ser o volumoso que foi extremamente processado. O volumoso que foi extremamente processado, ele vai ficar retido na peneira de 4 milímetros. Então, essa peneira de 4 milímetros, ela vai me auxiliar quando eu estou tendo um excesso de processamento do meu volumoso. Consequentemente, se eu tirar a peneira de 4 milímetros, esse material volumoso, eu vou achar que ele faz parte do concentrado. Outro ponto também, sabe o que é? Quando eu coloco a peneira de 4 milímetros, eu posso identificar que teve um excesso de material volumoso processado, um excesso de processamento, e eu também vou saber a quantidade real de alimento concentrado que está na dieta. Se eu estava programado que aqueles animais estivessem consumindo ali 6, 7, 8 quilos de ração concentrada por dia, aí eu identifiquei, poxa, se eu fiz ali, passei na penny stage, não tem essa quantidade de concentrado, é lógico que é proporcional, né? Aí eu vou fazer regra de 3, em meio quilo eu tenho ali X, se o animal está consumindo 30 quilos, 40 quilos, não sei, eu vou fazer a regra de 3 para ver se ele está consumindo proporcionalmente a quantidade de concentrado que eu recomendei, porque muitas vezes o pecuarista, o que ele faz? Ele diminui o concentrado sem falar nada com a gente. Ele vai lá, diminui o concentrado, não fala nada com você. Na hora que o negócio dá ruim, não tem a resposta que fala, ele fala assim, se ele falar, né? Se ele falar, muitas vezes não fala. Mas aí também é uma forma de você saber, com a peneira de 4 milímetros, a real quantidade de concentrado que está sendo fornecido. Então, a peneira de 4 milímetros, ela vai me dar a real quantidade de concentrado que o animal está recebendo, vai me falar se está tendo um processamento excessivo da forragem, do volumoso. E isso aí, gente, é fundamental na tomada de decisão. Principalmente no momento da ensilagem lá, eu posso identificar também que está tendo um mau processamento dos grãos. Aí eu posso corrigir isso aí, antes de finalizar a silagem. E ajustando os equipamentos para melhor qualidade do meu material, né, da minha alimentação. E com isso, a gente vai resultar em melhoras na resposta produtiva, tanto para carne como para leite. Ok? Até aqui está 100%? Sim. Ok. Só que tem uma coisa que vocês ainda não me perguntaram. Qual que é o valor ideal, então, de FDN fisicamente efetivo? Tem que ter um valor ideal, não tem, não? Exatamente. Na hora que a gente vai formular a dieta da ração, a gente precisa saber Até agora eu só ensinei vocês como descobrir o valor de FDN fisicamente efetivo. Mas só saber o valor não resolve nada. Vocês têm que ter um parâmetro. Aí, né? Mertens, ele fez uma meta-análise, né? Ele pegou trabalhos desenvolvidos por vários pesquisadores e chegou à seguinte conclusão, né? Inclusive, eu ainda coloquei outros extras aqui, que que não estão presentes na meta-análise de Mertens. Aí Mertens, ele chegou assim, ó, gente, quando a gente pensa em melhor ganho de peso, é o GMD, né? Ganho médio diário, e melhor ganho de peso, eu preciso de um FDN de 15,3%.
Pode até anotar isso aqui é fundamental. Quem for formular dietas de alto nível tem que saber isso aí. Poxa, vou formular agora FDN de 15,3%. Edmarcos, aí o pessoal lá que está trabalhando com a palma, eles têm que entrar com a fibra, a fonte de volumoso, para atender um mínimo de FDN fisicamente efetivo. Por isso é importante formular a dieta. Aí também teve vários autores aqui, vários trabalhos, eles falaram também, poxa, mas para prevenir abscesso, o melhor nível de FDN fisicamente efetivo é 22%. E aí também alguns trabalhos falaram assim, não, mas para o maior consumo, o melhor nível de FDN é de 25%. Poxa, vocês observam que aqui, ó, não entrou nenhum consenso, né? Não significa que o maior consumo está tendo melhor desempenho. Então, para melhor desempenho, 15,3%. Mas para maior consumo, 25%. Então, tem algumas divergências também. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Para prevenir a acidose ruminal, no mínimo 18%. Para começar a limitar o consumo. Então, vai começar a limitar o consumo por enchimento, né? Aquela limitação física que eu falei para vocês, a partir de 15% de FDN na dieta. Então, se você trabalha com FDN muito alto, começa a limitar o consumo. Aqui, o NRC 2016 recomenda de 7% a 10%. Só que um ponto importante de frisar é o quê? A NRC trabalha principalmente com animais taurinos. Animais taurinos, eles são mais resistentes a problemas ruminais, principalmente a acidose ruminal. Os animais zebuínos, eles são mais susceptíveis à acidose ruminal quando comparado com animais taurinos. Será que seria o melhor, mais recomendado? E aqui eu tenho também o FDN fisicamente efetivo médio dos grandes confinamentos do Brasil está em 5% e 10%. Só que também os grandes confinamentos do Brasil eles também trabalham com alguns aditivos, alguns tamponantes, e isso também mascara, né, mascara o real valor da FDN necessária, porque isso aí auxilia um tamponamento ruminal. Mas como regra, gente, eu recomendo para vocês aqui, ó, é lógico que aqui veio o que mais adequa à realidade de vocês, mas uma recomendação minha é que se vocês trabalham aqui ó, com FDN mínima de 15,3%, vocês não vão ter problemas de limitar consumo, vão ter um GMD adequado, vão ter baixos riscos de acidose, né? Mesmo que o mínimo para prevenir a acidose é 18, mas vocês vão trabalhar aqui com 15. 15 está muito acima do que os grandes confinamentos têm trabalhado, seria uma faixa segura. Eu tenho formulado rações com FDN fisicamente efetivo de 15,3%. Beleza? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero ter ajudado e estamos aí disponíveis para as dúvidas. Então, gente, o resumo da conversa é simplesmente esse. Quando a gente vai formular uma dieta, a gente tem vários parâmetros que são necessários. A gente pode formular simplesmente para proteína, energia, extrato etéreo, PDR, tem que ser tudo. Tem que ter FDN fisicamente efetivo. Hoje em dia, o nutricionista não pode ser limitado a uma ou duas coisas, não. Beleza? Tudo está interligado. Hoje, meu objetivo aqui dessa aula era contribuir um pouquinho para vocês, né? Acabou que é uma aula um pouco mais voltada para a nutrição, mas como vocês não tiveram essa aula, e hoje é um tema muito trabalhado, sabe? Essa questão da peneira penny-stage, tanto para gado de corte como para gado de leite, eu acho que contribui muito para vocês esse tipo de conhecimento. Dúvidas? O Peixe, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É um pouco fora da silagem, mas é volumoso, de qualquer maneira, é volumoso. E no caso, aquelas pastagens que o pessoal deixa passar do ponto, chega no período da seca, tá aquele sem todo caneludo. Ali também a taxa de passagem também ali, ela é comprometida também, né? Tanto a taxa de passagem como o consumo, né? Quando a gente pensa naquele tipo de alimento, ali vai entrar simplesmente como fonte de fibra. O valor nutricional é bem baixo. Por exemplo, se eu for fazer uma terminação intensiva a pasto, eu vou formular 2% de gestão de concentrado e o 0,5% vai ser só do pasto. Mas esse 0,5% do pasto é simplesmente para garantir a saúde ruminal. O animal vai comer ali para mastigar e ruminar. Os 2%, ou seja, muito concentrado, que vai garantir o ganho de peso.
E aí, à medida que o passo vai melhorando a qualidade, eu preciso suplementar menos para obter o mesmo desempenho. Entendeu? E principalmente na terminação. O que eu faria, sabe? O que eu já fiz? Exemplo, daqui a uns meses nós vamos ter o período de final das águas. No final das águas, eu recomendo o pecuarista ele separar o lote mais pesado e tentar terminar ele o mais breve possível. Porque o pasto ainda vai ter um residual de passagem muito bom. Eu vou gastar menos com o suplemento para ter o mesmo desempenho. E aí eu vou terminando que dá mais pesado, para depois eu fazer uma suplementação de mantença. Os animais não perderem peso. Mas eu não posso esperar chegar nessa situação, porque quando o pecuarista deixa chegar nessa situação, eu sei que não é o caso seus lá. O caso lá é até o contrário, né, Marcos? É verdade. Mas tem a galera que eles perdem comida. Isso é muito prejuízo, né, cara? Você vê o passo sobrando, passo faltando. Gente faltando passo e gente deixando passo perder. Aquilo é caro. Formar passagem não é barato, não. Para mim tá tranquilo, viu? Tá tranquilo? Então eu agradeço a presença de vocês. E até a próxima. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu. Até. Obrigado pela presença. Até, Tonico. Pela aula. Tchau. Valeu, Tonico. Até a próxima. Eu agradeço pelo convite e espero ser convidado outras vezes. Eu espero que tenha sido. Eu sei que não é fácil para você parar um momentinho, mas eu espero que tenha valido a pena. Valeu, sim. Tão bacana. É lógico que lá nas aulas do mestrado a discussão presencial é outro nível, né?